Diante disso, nós vamos ver a mensagem, isso. A mensagem de hoje, ela se resume em uma frase: transformados pelo Evangelho, Cristo encarnado, obediente, sacrifício perfeito no lugar de pecadores. A gente não faz nada das ordens bíblicas desconectados do Evangelho. É transformado pelo Evangelho que eu e você devemos viver. Então, transformados pelo Evangelho, nós encorajaremos, consolaremos e ampararemos os irmãos de acordo com as suas necessidades, e assim buscaremos o bem de todos. Essa é a nossa mensagem de hoje. Vamos orar? Feche seus olhos, ore por você e por mim. Você aí em casa, ore por você e por mim. Senhor, em nome de Cristo, nós nos alegramos por estarmos aqui reunidos como teu povo. Nós nos alegramos por ser o teu povo. Nós nos alegramos por termos recursos, tanto eletrônicos quanto físicos, para podermos nos reunir bem, podermos nos reunir de maneira segura, mas ainda assim juntos. Nós pedimos a Ti que o Senhor nos fortaleça. Nós pedimos a Ti que a Tua palavra salte aos nossos olhos e que o Senhor nos dê vida, nos renove, nos fortaleça. Aos nossos irmãos que estão em casa, ó Deus, alguns com medo, alguns com dificuldades financeiras, alguns se sentindo solitários. Ó Espírito Santo, alcança esses irmãos com graça e alegria. Nos use como resposta para as orações que eles têm feito. Nos use como resposta para as orações que temos feito e que temos ouvido os nossos irmãos fazerem. Não nos deixe nos eximir da responsabilidade de ajudar os nossos irmãos a crescer. Nos ajude, ó Deus, nos purifique e nos encha de vigor e alegria, enquanto olhamos para a Tua palavra, meditamos nela e somos convocados a obedecê-la. Em nome de Jesus, amém. Então, nós temos um contexto básico. A carta que nós estamos lidando, Tessalonicenses, existem duas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, ela é escrita para uma igreja que foi plantada aproximadamente 20 anos após a ascensão de Cristo. Alguns teólogos concordam que a primeira carta escrita do Novo Testamento foi, primeira carta de Paulo, foi Gálatas. 1ª Tessalonicenses é a segunda. É uma igreja jovem, é uma igreja nova. Paulo escreveu essa carta em mais ou menos 50 depois de Cristo. A cidade de Tessalônica era uma cidade grande, próspera. Ela foi planejada de acordo com os padrões da época. Ela ficava no norte ali da Grécia, pertinho do mar. E ela tinha pessoas muito bem-sucedidas, tinham muitos judeus que iam para lá fazer negócios. E nós podemos ver a raiz, o surgimento dessa igreja em Atos 17, dos versículos de 1 a 5. E eu vou ler para você. Diz assim: Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. E por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Essa é a mensagem do Evangelho, é a mensagem que transforma. Foi o que Paulo pregou entre eles. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão
de gregos piedosos e mulheres importantes, pessoas ricas da alta sociedade. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. Paulo não ficou ali muito tempo. Ele não conseguiu desenvolver tudo que ele gostaria de ensino, de instrução. E isso levantou uma preocupação para Paulo. Como é que essa igreja vai permanecer? Eles não foram instruídos em tudo. Passa um tempo, na primeira oportunidade que Paulo tem, ele envia Timóteo. Vai dar uma olhada, vai ver como é que aqueles irmãos estão, o que eles precisam, o que a gente pode ajudar. Se der para fazer, você já resolve também. Mas vamos lá saber como essa situação está entre os tessalonicenses. Timóteo vai, vê, faz um relatório e traz para Paulo. E motiva que ele escreva esta carta. No capítulo 1 dessa carta, Paulo fica muito feliz porque eles estavam perseverando na fé. Mesmo tendo recebido pouco de conteúdo organizado, tendo pouco tempo de estruturação, a igreja estava perseverando na fé e o amor era uma marca deles. Tanto que se ouviu falar longe do amor dos tessalonicenses. E eles estavam sofrendo perseguição. Não é amor porque a vida está fácil. É amor em meio à perseguição e em meio a dificuldades. No capítulo 2 e 3, Paulo reafirma seu ministério como fiel, porque algumas pessoas questionaram a autoridade de Paulo. Alguns falavam que ele buscava lucro e outras coisas. E ele ora, ele transcreve a sua oração lá em Tessalonicenses, lá aos Tessalonicenses, no capítulo 3. E do capítulo 4 até 5:15, Paulo orienta sobre uma vida de santidade, versículos usados para falar sobre santidade sexual e pureza, enfim. E ele vai falar sobre a segunda vinda de Cristo. Por quê? Como eles não tinham toda a instrução sobre inúmeras coisas, eles começaram a se preocupar. Olha, eu estou aqui na igreja. Aí de repente, a minha irmã, o meu amigo morre. Quando Jesus voltar, será que ela vai ficar para trás? E aí Paulo vai esclarecer essa questão. Algumas pessoas estavam parando de trabalhar, e como tinha gente rica na igreja, que nós já lemos, estavam pesando a igreja. Porque eles falaram, Jesus vai voltar a qualquer momento mesmo, então vamos parar de trabalhar e vamos viver da fé. E Paulo dá uma dura santa nesse pessoal e fala, não, vamos trabalhar sim e vamos viver a fé. Não seja um peso para os irmãos da igreja. Então esse é o contexto básico da carta. Ele vai até o versículo 5:11, o capítulo 5 e versículo 11, onde ele vai começar a dar umas instruções práticas. Por causa dessa doutrina e disso tudo, vocês têm que viver assim. Vocês são de Jesus, vocês vivem assim. É assim que tem que ser. Essas são as instruções práticas. As instruções práticas são para o bem da igreja e para que o nome de Jesus seja honrado. Paulo não está dando dicas fáceis e cômodas. Ele está falando aquilo que honra a Deus e aquilo que é o bem da igreja, na prática. E aí no versículo 11, olha aí a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5:11. Ele dá meio que um resumão de tudo que ele vai falar depois. Ele diz assim, portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Perceba, ele não está corrigindo um erro da igreja, mas ele quer que a igreja continue praticando. Ele quer que a igreja persevere na obediência. Por quê? Porque é muito comum que nós soframos de instabilidades na nossa fé. Tá tudo bem,
tá tudo mal, e aí tá tudo mal. Aí Deus ele é relegado a uma importância menor. Esse não é o padrão de Deus para nós. Ele quer que nós cresçamos e continuamos obedecendo conforme tudo que nós enfrentamos seja enfrentado, através da dor e de todas as bênçãos. Que nós continuemos fiéis. Esse é o desejo dele para os Tessalonicenses e é o desejo de Deus para nós. Você vive de instabilidade, de temporadas, ou você permanece e prevalece crescendo na fé? O objetivo era que os irmãos cuidassem uns dos outros, com dedicação e com alegria. Não é algo simples, mas é algo necessário. Esse consolo significa que a coisa não está tão boa quanto poderia. Senão a gente não precisa consolar, não é mesmo? Você não consola ninguém que está pulando de alegria, que as coisas estão dando certo. Você consola alguém que está sofrendo em alguma área da sua vida. Porém, nada disso seria possível se o relacionamento entre os irmãos e entre os pastores da igreja, nós temos aqui a liderança pastoral, os pastores e presbíteros, se o relacionamento não fluísse entre os irmãos e a liderança, a coisa não ia andar. Perceba que Paulo usa o termo irmãos. Ele fala muitas vezes irmãos nessa carta. Irmão é um termo que a gente está acostumado na igreja, mas está vinculado à família. Irmão, parceiro, gente que vive junto e que se considera. E que discorda, discute, se perdoa e faz tudo novamente, assim sucessivamente. Olha o que ele diz nos versículos 12 e 13, imediatamente antes do texto que nós vamos focar. Irmãos, pedimos, exortamos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Nem sempre é agradável pastorear pessoas. Quem é líder de grupo pequeno, quem é líder de ministério, quem é pai e quer passar a fé para os seus filhos e não terceirizar isso, sabe. Quem é marido e quer pastorear sua esposa, sabe. Pecador dá trabalho. Pastorear muitos pecadores dá muito trabalho. Por isso que nós não temos um pastor aqui, nós temos pastores, nós temos líderes, várias pessoas que cuidam, porque a demanda é grande. E se você está aqui há algum tempinho, você sabe, alguém aqui já te chateou, alguém aqui já te corrigiu, já falou, não é bem assim, é mais assado, não é do jeito que você quer, é do jeito que a Bíblia diz. E isso não é agradável, ninguém sai dando pulos de alegria quando é corrigido, mas a longo prazo isso produz transformação de caráter. E se esses irmãos não soubessem se submeter à liderança que Deus deu, eles não conseguiriam fazer isso uns com os outros. Mas que tipo de líder que ele está falando aqui? Ora, aqueles que lideram no Senhor. Saiu do parâmetro da Bíblia, já não é uma liderança no Senhor. Nós não temos um papa protestante. Nós temos a palavra de Deus que guia todos nós. E perceba que essa valorização, ela vem por causa do trabalho. Pastores que não trabalham cuidando das pessoas, naturalmente não vão ser valorizados pelo parâmetro bíblico. Graças a Deus nós temos pastores que trabalham aqui. Às vezes seria mais fácil se trabalhasse menos, né? Que algumas pessoas iam ficar menos incomodadas
porque cuidaria menos e talvez ela ficaria um pouco mais tranquila no seu pecado. Mas nós temos pastores que trabalham, nós temos líderes de GP que trabalham, nós temos líderes de ministério e toda a estrutura da nossa igreja cuidando para que tudo funcione bem e todos se beneficiem disso. A paz com a liderança gera um padrão para toda a igreja. Sem padrão, a gente não vai conseguir cuidar uns dos outros. Aí ele entra nos versículos que nós vamos focalizar essa manhã. Entende como o contexto é importante? Sem saber de tudo isso, tira um pouco do impacto do que Paulo quer dizer. Ele começa: também exortamos vocês, irmãos, vocês, toda a comunidade, não só os líderes, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. A igreja é exortada, ela é incentivada com firmeza. Não é uma dica, se der, faz. Se tiver difícil, deixa para lá que está tudo bem. Não, ela é comandada, ela é direcionada. Paulo fala com a autoridade de Deus: façam isso, não façam aquilo. E o que ele diz aqui? Ele diz que nós precisamos tomar uma posição diante dos nossos irmãos. Antes daquilo que acontece em 1 Coríntios, que é o que? Afaste-se daquele irmão que ama o pecado e que não demonstra querer saber de Deus e do Evangelho. Existem passos que são dados. Esse primeiro aqui trata aquele que é rebelde, desobediente, vive de forma desordenada. Numa linguagem militar, que é a que Paulo usa aqui, você tem uma formação e está todo mundo bonitinho. Eu levanto o escudo, eu te protejo, você levanta o escudo, me protege, todo mundo está beleza. Se alguém decide ser inovador e espontâneo, é provável que ele e outro vai sofrer o dano, vai levar uma flechada ou uma espadada. O corpo sofre quando existem pessoas que deixam a sua posição. Esses daqui eram considerados os rebeldes e desobedientes. Existe um parâmetro, a gente não quer esse parâmetro, a gente vive do jeito que quer. Essas pessoas não poderiam viver do jeito que querem. Se você vira uma página da sua Bíblia, ou não precisa virar, lá no capítulo 3, no versículo 6, diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segue a tradição que vocês receberam de nós. É possivelmente que os desordenados sejam esses, mas também aqueles que não queriam trabalhar, que queriam viver às custas da igreja porque Jesus iria voltar logo. Esses irmãos, eles estão afrontando o ensino bíblico. Perceba, eles não podem ficar soltos e à vontade fazendo o que querem, porque isso contamina os outros. A rebeldia é facilmente imitada, né? Basta uma criança que chute algo e jogue no chão, que a tendência é que as de trás façam isso tranquilamente. Se você tem filhos, você sabe disso. E se você não tem, você sabe porque você convive com alguém que tem. Não precisa soltar muito a rédea para a coisa desandar. E o cuidado com esses irmãos não era para que eles sofressem por sofrer. Era para que eles tivessem a oportunidade de se arrepender e voltar para o caminho certo. O objetivo dessa disciplina e dessa exortação firme é colocar no caminho certo, é corrigir. E isso daqui é ordenado e exortado por Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, para os irmãos, não é para os líderes. Os líderes são irmãos e têm que fazer, mas cada um
de nós. Por isso que a pergunta é: você vai ajudar os seus irmãos? Porque a responsabilidade é sua. Essas pessoas sofrem por não se submeterem. Elas ficam infelizes porque elas não se submetem à palavra. Elas ficam infelizes porque elas sofrem disciplina por isso. E elas ficam buscando. Essas pessoas precisam ser exortadas e ajudadas a caminhar no caminho correto. Agora, se elas não quiserem saber de ajuda, aí você entrega para Deus. Como? Disciplina. Essa pessoa vai ter que se ver com Deus. Ela tem o coração endurecido. Sabe aquelas pessoas que só vêm à igreja para fazer coisas? Se encaixa um pouco nesse padrão aqui. Eu estou na recepção, eu estou na música, eu vou dar aula, eu vou. Eu não vou fazer nada. Isso não é o padrão bíblico. Se você vive assim, você está em pecado. Você precisa se arrepender e assumir uma postura séria. Não é opcional. A vida de igreja é um pacote completo, junto com a salvação em Cristo. Nem se fala dos desigrejados, aqueles que dizem que são igreja. Você não é igreja, assim como um tijolo não é uma parede. Mas começa a juntar um monte de tijolo e cimento, aí cria uma parede. Então, nós já cansamos de ensinar isso aqui. Nós precisamos viver isso aqui e encorajar um ao outro. Você não é igreja, nós somos igreja. Você não tem toda a condição de se autoedificar. Nem você e sua esposa, nem você, sua esposa e seus filhos. Você precisa de outras pessoas. É só esse público? Não. Existem aqueles que estão desanimados. O desanimado aqui é literalmente aquele que está desencorajado. É uma pessoa de alma pequena, no grego. É uma pessoa que se encolheu. Ela não está bem. Ela não tem uma compreensão equilibrada de si e de tudo aquilo que ela precisa fazer. E nós somos chamados a exortar esses, dar uma dura para que tome jeito. Não, nós somos chamados a o quê? Consolar. Nós damos o tratamento certo, de acordo com a palavra, para as pessoas nas situações que elas precisam, não que nós queremos. E os que estão desanimados precisam de encorajamento. Pode ser por causa da perseguição, que eles ficaram desanimados. Pode ser porque alguns parentes morreram e eles achavam que eles iriam ficar para trás e eles se entristeceram e ficaram com dúvidas. Pode ser por causa da pandemia, que você ou outros irmãos está desanimado, desemprego, porque você não consegue criar uma estrutura que te mantenha, e aí você fica o quê? Desanimado. Os irmãos deveriam confortar, deveriam consolar estes. Para quê? Para recobrar o ânimo. Ninguém deve ser consolado para sempre, porque nunca tem algo a contribuir. Mas existem momentos em que nós precisamos ser consolados. E nós precisamos entender isso. A orientação de Paulo aqui é diretamente clara. E eu te pergunto, quando você confortou algum irmão nessa igreja? Quando foi a última vez? Faz muito tempo? Nunca? Esse não é o chamado de Deus para nós. Manda uma mensagem, liga, faz uma videoconferência, uma visita, se mova. Mas existe um outro tipo de pessoa que está passando por uma experiência, que são os fracos. Aqui não está falando de saúde física, embora a saúde física possa ter um impacto em você que te enfraqueça. Você pode passar por uma enfermidade e permanecer firme na fé. Não é porque você está doente ou está passando por algum tipo de enfermidade a longo prazo que você necessariamente vai se prostrar e largar suas responsabilidades. Esses fracos
podem ser entendidos como moralmente fracos. Pessoas que estavam caindo talvez em pecados sexuais, nós temos 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8, quando Paulo trata desse tema. Ou eles estavam perdendo a alegria de servir a Cristo. Seja lá por qual motivo for. As lutas vêm, a tristeza cresce, eu vivo sozinho, o orgulho me impede de procurar ajuda, de me submeter. A minha agenda lotada com tudo que não é eterno me toma tempo das coisas eternas, e aí eu fico mal porque estou mal, e eu estou mal porque eu não faço nada para mudar. E esse ciclo de tristeza vai dominando. Você já passou por isso? Você tem o que contribuir com outros, tendo passado por isso ou não? A sua ajuda será crucial para alguns irmãos. Mesmo que o pastor tenha visitado, Deus quer usar você na vida de irmãos específicos. Não se exima da sua responsabilidade. Deus não vai te eximir da sua responsabilidade. E meus irmãos, pessoas que estão lutando contra o pecado, cansam, demandam, às vezes drenam uma parte de nós, parece, e é assim mesmo. Jesus nos dá a vida dando a vida dele, e nós damos a nossa vida uns para os outros. Paulo diz, em Coríntios, que se deixaria desgastar. A gente precisa se gastar um pouco em prol uns dos outros. Agora, eles deveriam ser apoiados, em alguns momentos parece, que até carregados, quando estivessem muito fracos, até o quê? Até vencerem essa debilidade, amadurecerem. Ninguém pode ficar fraco para sempre no nosso meio, e usar isso como desculpa para pecar, e pecar, e pecar, e pecar, e a aceitação é ilimitada e irrestrita, e eu nunca me torno alguém maduro que ajuda os outros, eu estou sempre sendo o ajudado. Esse não é o padrão bíblico para uma igreja saudável. Mas essa edificação, ela é feita por todos e cada um, como o título da nossa série. É responsabilidade minha e é responsabilidade nossa. Eu preciso fazer e eu preciso te encorajar a fazer. Você precisa fazer e você precisa me encorajar a fazer. Cada um de nós tem o dever dado por Deus de cuidar uns dos outros. Não importa se tem lentidão para vencer pecado, não importa se a ajuda vai fazer com que você durma um pouco menos, levante mais cedo, gaste um pouco de mais sola. Vale a pena. Vale a pena. Se vale a pena, a gente faz. E eu digo com tranquilidade, ninguém nesta igreja alcançou o ápice da maturidade a ponto de não poder ser edificado através da sua vida. Ninguém nessa igreja alcançou o ápice. Ninguém não precisa de ninguém. Todos nós aqui precisamos da ajuda, das orações, do encorajamento, da presença, do abraço. A necessidade de abraço não diminuiu, a complexidade aumentou, a necessidade de abraço e de presença não diminuiu. A maturidade é algo que nós estamos buscando juntos como igreja e individualmente. Uma coisa influencia a outra. E perceba que quando nós vamos para o versículo 14, ele diz que nós temos que ser pacientes com todos, não só com aqueles que são nossos amigos, ou com aqueles que nós lidamos mais facilmente. Nós precisamos exercitar paciência com todo tipo de gente. E você não vai precisar exercitar paciência se essa pessoa não te desafiar. Está pressuposto. Uma informação para mudar a sua vida. Mudou a minha. Quando eu estava lendo, eu falei, gente, é óbvio, e o óbvio deve ser dito. Você não exercita paciência com quem faz tudo o que você quer que faça.
É quando a pessoa te desafia, te ignora, que você precisa exercitar essa paciência. E pacientes, esse é o padrão, nós precisamos ser pacientes. Mas qual o motivo para isso? Por que eu e você temos que ser pacientes um com o outro? Primeiro, se você é cristão, você foi perdoado. E você sabe, ou tem um pouco, de noção, do que isso significa e do que Jesus te perdoou. Você tem noção da profundidade da sujeira. Isso tem uma implicação social e coletiva. Se Jesus faz tudo isso que Ele está exigindo com você, e você diz que é um cristão, um pequeno Cristo, você precisa fazer isso com os outros. Não são duas coisas, é uma coisa só. O amor a Deus e aos outros, ele é conectado. A união com o irmão, ela não é opcional de acordo com o nosso humor. Se Jesus estivesse aqui, não sei como é que está na sua cabeça e no seu coração ao ouvir e ler isso, mas seria essa reação que você está tendo aí agora? Se fosse o próprio Cristo falando, e é a palavra dele que está aqui. Não sou eu que estou falando, está aqui. Se Jesus estivesse aqui, será que você não levaria com mais seriedade esse tipo de ordem, como ele levava a sério? Quando você vive desse jeito, você não está fazendo para ser salvo, mas você comprova que você foi salvo. Você comprova que está debaixo da graça de Deus quando você age como Cristo. E se você perceber ali atrás, é intencional que nós temos várias ovelhinhas aqui. E elas estão ordenadas, seguindo quem? O pastor. A ovelha muda que se entregou. Ele é ao mesmo tempo ovelha, ao mesmo tempo pastor, ele é o padrão, ele é o sacrifício, e ele é o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Se você é ovelha, você vai agir como ele quer que você haja. Se você tem extrema dificuldade em se submeter ao que Cristo diz, você precisa pensar, eu sou ovelha mesmo? A coisa continua. Agora, uma pequena inserção, antes de nós irmos para o versículo 15. Jesus não requer isso de mim e de você, sem nos dar capacidade para fazer isso. Então abra sua Bíblia em 2 Pedro 1, rapidamente, está um pouco para frente aí. Passou Tiago, 1 Pedro, 2, capítulo 1, versículo 3. Olha aí na sua Bíblia o que diz. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, uma vida obediente a Deus, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Sabe aquele eu não consigo? Em Cristo você consegue. A questão é, você quer? Você está disposto? Então eu não consigo já não funciona. Se você creu em Cristo, se Ele te transformou em ovelha, você age como ovelha, e ovelha vive junto. A gente dá um coice uns nos outros assim e tal, é desafiador, mas ovelha vive junto. Ovelha prefere viver com ovelha do que com lobo. Isso é o mínimo que nós precisamos saber. Mas tem mais. 1 Tessalonicenses 5,15, ele amplia o assunto. Ele diz, tenham cuidado para que ninguém da comunidade retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Não retribua mal por mal, é exatamente como Jesus ensinou e viveu. Se Jesus retribuísse o mal para conosco, nós seríamos destruídos, e eternamente destruídos. Não foi o que ele fez.
Ele foi para a cruz. Esta ordem deve ser observada tendo em mente que há um Deus justo. Não retribuir o mal não quer dizer que aquilo vai ficar sendo ignorado para sempre. Eu posso tratar pecado, conversar e não retribuir o mal. Não está dizendo, ignora, deixa para lá, vai dar tudo certo no final. Não mexe com isso não. Não. Quando vier aquele sentimento de revanche, você segura a onda. Por quê? Porque é um Deus justo. William Hendrickson, um teólogo que tem alguns comentários do Novo Testamento, ele resgata um conceito lá do Antigo Testamento, que está em Êxodo 21, 24 e 25, está em Levítico, em Deuteronômio. Ele diz assim: o mandamento olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, açoite por açoite, é relacionado a uma admoestação, a mesma palavra que foi dada no Novo Testamento, para os desordenados, desobedientes e insubordinados. É uma admoestação pública. Mas por que Deus deu isso? Às vezes a gente olha o testamento e fala assim, nossa, que Deus mau, né? Olho por olho, dente por dente. Não, meus irmãos, é o contrário. Se Ele dá um limite para cumprir a justiça, significa que eu e você não podemos nos vingar uns dos outros do jeito que nós queremos. É um freio para nós. Eu não posso assassinar o meu irmão porque ele pisou no meu pé. O máximo que pode ser feito é pisar no pé dele. Era isso que ele estava ensinando os israelitas. É o cuidado de Deus com o seu próprio povo. Não existe uma parte da palavra de Deus que Ele nos ordena viver e que isso é ruim. Tem sempre um princípio lá para o nosso bem. E a oposição de Jesus em Mateus 5, 38 a 42 não era com relação à lei, mas à falsa interpretação dos judeus. Por isso que Jesus bate pesado em Mateus 5. Ele não estava discordando de Deus, ele estava discordando daqueles que ensinavam errado. E na nossa vida, a palavra de Deus nos norteia. Não retribua o mal por mal, mas confie que há um Deus que é justo. Ele administra bem a justiça. Não é superioridade moral. Alguém faz algo com você e você diz assim, não, sou superior a isso, vou ignorar. Não, você não é superior. Doeu, é ruim. Doeu, mas eu decido não chutar de volta. Essa é a postura do cristão. Você não é superior. Você aceita o dano e não devolve ele, assim como Cristo fez por nós. E a igreja, como qualquer outro lugar, possui problemas, não é verdade? Espero que você não esteja iludido achando que não. Porque você está nela, eu estou nela e todo mundo, se você olhar aqui, está nela também. Então isso vai trazer problemas, em vários níveis diferentes. Nós ignoramos. Ignorar no WhatsApp também é ignorar, viu? Às vezes as pessoas nos ignoram no WhatsApp e acham que não é ignorar também. Nós ofendemos os outros ativamente, dizemos coisas para que eles sofram. Nós rejeitamos pessoas, porque é assim, porque é assado, porque não é assim, porque não pode entrar no meu grupo, ou não é bom o bastante para eu dedicar o meu tempo. Nós fazemos isso o tempo todo na nossa cabeça, selecionando quem é importante e quem não é. Próxima vez que você pegar seu celular, você vai fazer isso, ciente disso ou não. Nós nos indignamos contra nossos irmãos, diante de polarizações políticas, teológicas, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, a palavra guia todos nós, não é nem a minha nem a sua opção. E nós precisamos lidar com isso. E eu te pergunto, você espera mais desta igreja do que você espera dar a esta igreja? Repito, você espera mais desta igreja do que você espera dar a esta igreja? Eu ouvi essa frase na pregação do pastor Wilson Porte, que é pastor em Araraquara.
Viver com os crentes no céu vai ser uma glória. Viver com eles aqui na terra já é outra história. Sábio e sucinto. Nós temos pessoas lutando, mas nós temos joio no meio da igreja, bode, que dá coice, dá chifrada e cabeçada. Não se iluda que só tem ovelha aqui. Eu preguei isso dia 25 de outubro do ano passado, sobre aqueles que parecem, mas não são povo de Deus. Tem essa dificuldade também, mas ainda assim não é desculpa. Se você quiser achar ovelha, precisar de ajuda, eu conheço um monte de ovelha aqui. Se você precisar entrar em algum grupo pequeno, o pastor Oscar também pode ajudar nisso. Se você quiser ajuda, aconselhamento, a gente conhece um monte de ovelha. A gente conhece alguns bodes também. A gente está trabalhando, cuidando das pessoas. Procure sempre o bem uns dos outros. Sempre o bem. Palavras desafiadoras de andarem juntas, né? Se tivesse na maioria das vezes, a gente ficaria mais acomodado. Mas é sempre o bem. Não há possibilidade de se abster dessa ordem. Se você não está procurando sempre o bem, você vai procurar o mal. Não existe neutralidade. No mundo aí fora existe a neutralidade corporativista. Não estou contra nem a favor, estou na minha. Não, na igreja ou você está a favor do que é bíblico ou você está contra. Ou nós nos dobramos ao rei, ou nós nos insurgimos contra o rei e tentamos estabelecer o nosso reino. Não existe meio termo. Não existe amor indiferente. Então não basta não fazer o mal, nós precisamos promover o bem. Qual bem? Ora, o bem de ajudar as pessoas a serem livres do pecado através da nossa oração, influência e ensino, isso é bem também. Não é só cesta básica, pagar uma conta atrasada. Não é só isso não, o que Paulo está trabalhando são questões de caráter e questões espirituais. Nos dedicar aos outros é bem, e é o bem que ele trata aqui. Tudo que for necessário para as pessoas conhecerem a Cristo, o amarem e desfrutarem dele, e ter uma vida abundante, é bem. Ou seja, o que a gente tem que fazer é só isso, ajudar um ao outro a conhecer Cristo, amar ele e se conformar. Algumas pessoas responderiam, é complicado. Não é complicado, está simples. É isso aqui. É difícil. Não é complicado. Quem complica somos nós. Começa com um simples oi. Tem pessoas novas chegando aqui. Oi, fulano de tal. Qual que é seu nome? Meu nome é Mário. Seja bem-vindo à nossa igreja. Meu telefone está aqui. Se você precisar de alguma coisa. Deus te abençoe. Faz muita diferença. Faça um elogio ministerial. As pessoas que estão lá atrás, as pessoas que estão aqui na frente tocando, quando você está em casa, estão tocando e estão trabalhando. Lembre disso. Equipare a sua dedicação a inúmeras pessoas que fazem a vida da igreja funcionar quando você não está fazendo nada, seja por negligência ou seja porque você não pode. Ore por eles, encoraje, elogie. Isso é fazer bem. Encoraje os nossos pastores, encoraje os líderes de grupo pequeno. Não está fácil para eles também, virtualmente. É difícil, ainda mais para quem é tímido. Fica mais ainda. Graças a Deus, um problema que eu não sofro. Esse bem em comunidade alcança aqueles que estão fora dela. É o que ele diz. Procurando o bem aqui entre nós e o bem de todos. Se nós formos bons uns com os outros, as pessoas lá fora vão receber desses privilégios e nós vamos aprender a conduta do reino de tal forma que as pessoas vão ser constrangidas. Não sei se você era um daqueles que não gostava de crente. Olha você aí. Eu não gosto de crente porque... E algum crente vem e encarna características de Jesus, te abençoa, te entende, te ajuda, e você está aí.
E aposto que você conhece gente que não gosta de crente também. E o seu chamado é justamente ser aquele crente que ele não gosta, mas que ele quer por perto. Porque é inegável o bem que você causa. Esse é o nosso chamado. Agora, não só tem isso. Nós podemos aprender duas doutrinas importantes para o povo de Deus dessa passagem. Nós aprendemos o valor da membresia da igreja. Se você voltar um pouco, Tessalonicenses, para o versículo 1:1, preste atenção a quem ele endereça essa carta. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Engraçado, né? Existe uma igreja dos Tessalonicenses. E existem pessoas de outras igrejas. Existe uma igreja que se reúne, um conjunto de pessoas que está junto. Não cai nesse papo de eu não preciso ser membro de igreja e prestar contas a ninguém. Membresia da igreja, como o pastor Domingos diz, vai até o céu. Porque existe lista até no céu. E precisa estar claro quem é membro dessa igreja e quem está comprometido conosco e quem não é. Ele é um cristão, pode ser um irmão. Eu sou chamado a ter um amor fraterno, mas eu não tenho compromisso, eu não tenho uma aliança com esse irmão. Muitos de nós queremos dedicar toda a nossa vida para aqueles irmãos com quem nós não temos compromisso, enquanto negligenciamos aqueles com quem nós temos compromisso e por meio de quem nós nos beneficiamos, que são inúmeros irmãos desta igreja, e que também têm medo do vírus, mas que nem por isso deixam de servir e de correr o risco de se sacrificar, caso pegue. Lembre disso, na sua próxima decisão sobre o que você está disposto ou não. A prova de que eu sou ovelha de Jesus é que eu vivo com as ovelhas de Jesus. Anda junto, membresia da igreja é isso. Envolve contribuição de tempo, envolve contribuição afetiva. Eu preciso amar vocês, eu preciso aprender a amar vocês, e vocês precisam aprender a me amar. Enquanto nós construímos isso que é chamado de Igreja Evangélica Batista Nova Aliança, ou Nova Aliança para os mais resumidos. Então, membresia na igreja é o contexto para obedecer a Deus. Você quer obedecer isso daqui? Entenda que Deus te chamou para obedecer isso daqui que está em 1 Tessalonicenses 5, aqui, entre nós. É isso que Deus está nos chamando. Quem você deve corrigir, consolar e amparar são os membros dessa família que estão comprometidos com você. Mas o que mais nós podemos aprender? Ora, a importância do serviço uns aos outros. Se você é cristão, está aqui, aquela pequena mensagem ignorada, aquela oração não realizada, é uma forma de você demonstrar que você não ama. Mas a mensagem respondida com carinho, a oração realizada, a comunicação feita, é uma maneira de demonstrar. E presencialmente também. Nós não vamos virtualizar todas as disciplinas da fé, por mais que utilizemos esses mecanismos. A gente precisa de vida na vida uns dos outros. Então sirva, através da igreja. É da igreja para onde Deus quiser te levar. Não é apesar da igreja que você serve e desenvolve seus dons. É através da igreja, com todos os desafios. Eu ouvi ontem ou antes de ontem alguém falando, né? Se eu fizesse sozinho, seria tudo muito mais fácil. Eu falei, e não seria do jeito de Jesus. Muitas vezes a gente tem a tendência de fazer sozinho, mas Jesus, que tinha toda a capacidade, escolheu fazer com 12. Quem somos nós para desprezarmos? E ele escolheu pescadores, mas escolheu pessoas versadas na Escritura também. Ninguém está longe da graça, mas ninguém também está impossível de servir aos irmãos. Caminhando para o final, eu quero te dar 3 dicas rápidas aqui.
E tem muitas outras. A gente precisa de ajuda no Ministério de Missões, mão de obra, gente para trabalhar. A gente precisa de ajuda no Ministério Infantil. A gente precisa de ajuda na projeção. Vocês estão vendo aqui? É porque alguém está trabalhando e servindo para isso, se vocês estão vendo em casa também. A gente precisa de ajuda em várias áreas. Se sinta incomodado em não ajudar nada nunca. Mas não se sinta incomodado se você está impedido de ajudar por um momento. Viva entre essa tensão, entendendo aquilo para o que Deus te chamou. E eu tenho uma ilustração para evidenciar o contrário do que Paulo diz aqui, que é o padrão bíblico. Um dos muitos mitos famosos que você já deve ter ouvido falar da Grécia Antiga é o mito de Narciso. Um jovem belo que ama tanto a sua beleza que se volta para si e morre voltado para si. Ele desperdiça a vida dele em prol de si mesmo. E existe uma música de uma cantora cristã chamada Lorena Chaves, eu acho que ela é mineira, se não me engano. E chama Memórias de um Narciso. Depois, se você quiser ouvir, escute. Ela diz assim em um determinado momento: eu sou escravo do consumo desse amor por mim. Eu sou escravo sem saber que sou assim. A sua vida é marcada por isso? Por uma escravidão à sua necessidade? Por uma escravidão à urgência da sua vida? Você consegue perceber esse narcisismo em você, na criação dos seus filhos? Você cria filhos para que todos vivam para ele ou para ela? Você vem à igreja para que todos te sirvam? Se você é um narcisista, eu quero chamar você a ler 1 João 4, 11 e 12, ou anotar isso aí, para que você leia em casa, mas leia em algum momento. 1 João 4, 11 e 12 vai como um míssil destruir o narcisismo tão comum em nós e tão valorizado em nosso tempo. 1 João 4, 11 e 12. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém viu Deus. E logo depois, o que ele vai falar? Quem diz que ama seu irmão e não ama de verdade é mentiroso, mas quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Por quê? Porque ele diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama o irmão a quem vê. Nós precisamos nos ver, nós não podemos nos dobrar como narcisistas, autocentrados, que só vivem para si e em prol de si. O cristianismo, ele rompe com isso. A gente pode olhar para o outro e olhar para fora. Nós somos chamados a ver os nossos irmãos. Veja, abra os olhos. Há irmãos aqui que precisam de você. Abra os olhos, aceite a ajuda desses irmãos também. E não só veja, haja em prol desses irmãos. Se dedique a isso. E nós temos algumas aplicações, enquanto eu chamo o pessoal da música aqui. Você valoriza ser membro dessa igreja? Você já parou para pensar nisso? Eu sei que quem fez o curso de membresia, né, a classe de integração e fez a entrevista, está bem fresco. Mas eu encorajo você a fazer a próxima classe de integração. Você é membro há muitos anos? Faça a classe de integração. Ouça aquelas verdades novamente. Avalie o seu amor a essa igreja. Você tem gente para cuidar de você? E eu afirmo, sim, se você é membro dessa igreja, você tem gente para cuidar de você. Mas você quer ser cuidado? Você aceita correção, consolo, amparo de outros irmãos e oferece isso? Senão você está pecando, não é opcional. Você tem se alimentado da palavra?
para estar preparado para ajudar os outros? E uma dica: você ora antes de falar e conversar e aconselhar os outros? A igreja tem o CCB, nós nos reunimos hoje presencialmente às 8h30 da manhã. A igreja tem os grupos pequenos que nós nos reunimos em tudo quanto é lugar dessa cidade durante a semana. A igreja tem a biblioteca é nova, mas está funcionando. Você pode vir aqui e pegar excelentes títulos para o seu crescimento durante a semana, ou domingo, após a celebração coletiva. Você usa isso? Use isso. O que você acha mais desafiador no trato com os irmãos? O que você acha mais desafiador? Agora pega isso que você pensou e diz: eu sou assim? Será que eu não sou assim? Então é difícil para eles também. E um desafio prático para vocês, e para mim aqui: se proponha, você como indivíduo, como família, se proponha a nesta semana, de hoje até domingo que vem, a contatar algum membro dessa igreja, que você sabe que é rebelde ou está desobediente, ou alguém que precisa ser consolado ou animado, e seja você o instrumento de Deus, pelo menos uma pessoa. Se propõe a fazer isso. E depois, se você quiser, compartilhe comigo para eu saber o que aconteceu. Eu tenho certeza que alguma surpresa vai acontecer. E a música da Lorena Chaves, ela não termina aí, graças a Deus. Ela continua de uma forma feliz, e ela simboliza uma conversão. Ela diz assim: no fundo, eu me cansei de me relacionar comigo. E eu escrevo aqui as últimas memórias de um narciso. Vou procurar a paz que não se encontra em mim. Essa plenitude não se pode achar em alguém como eu. E João 1,16 diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, de Cristo, eu e você. Se nós estamos em Cristo, nós temos recebido poder, capacidade, virtude de Cristo. E nós temos recebido graça sobre graça. A graça que Deus requer de você não é nem um pouco diferente do que a graça que Ele derramou sobre você e sobre mim e sobre nós como igreja. Então vamos deixar essa graça vazar, essa graça extrapolar o cercado da nossa mente e da nossa casa. Vamos deixar a graça de Deus atingir os outros, começando principalmente nessa comunidade, nessa igreja. E assim, se vivermos assim, e eu quero viver assim e quero que vocês me ajudem, e quero ajudá-los, transformados pelo Evangelho, encorajaremos, consolaremos e ampararemos os irmãos de acordo com as suas necessidades. E assim buscaremos o bem de todos. Vamos orar? Deus Trino, nós admiramos o cuidado, a generosidade e o consolo do Senhor conosco. Obrigado pela obra de Cristo. Ó Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, nos ajude a ver a Tua obra como algo belo e querer reproduzir na nossa vida. Ó Espírito Santo, que está em nós e que age sobre o Teu povo e sobre a Tua igreja, nos capacite a obedecer, nos dá vontade de obedecer e nos ajude a lembrar que nós já temos todas as coisas e toda a capacidade em Cristo e na força do Senhor, ó Espírito Santo. Abençoe a Igreja Nova Aliança, abençoe a nossa liderança, para que nós sejamos fiéis, mas abençoe a cada irmão, para que sejamos também fiéis uns com os outros, para que não sejamos apenas interessados, mas sejamos obedientes. Nos dê humildade, ó Deus,
nos dê capacidade de obedecer, enquanto crescemos e enquanto nos maravilhamos com aquilo que o Senhor faz por nós. E se nós estamos tão indiferentes, quebra o nosso coração, nos choca, nos move, nos acorda, nos desperta. Se nós estamos sofrendo, ó Deus, como alguns irmãos, com enfermidades de longo prazo, lutas, consola o teu povo, ó Deus. Levante consoladores e animadores aqui, para que nenhum de nós fique só ou se sinta desamparado. Nos ajude a honrar o Senhor, nos ajude a não envergonharmos ao Senhor e não nos envergonharmos do Senhor. Eu peço isso por mim, pelos meus irmãos, para que nós sejamos um e para que as pessoas vejam que nós somos um. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amém.